É claro que é sempre muito... É terrível quando a gente acha que não se pode piorar, não se pode ver as coisas, não se podem ver coisas ainda mais abjetas e o abjeto se repete, continua, né? Eu já disse aqui outro dia a repulsa que os estúpidos, com alguma frequência, a estupidez hoje no Brasil está associada ao pensamento de extrema-direita. Eu digo com alguma frequência está associada ao pensamento de extrema-direita, porque tem estupidez que não está associada à extrema-direita, claro. Agora, a extrema-direita está sempre associada à estupidez, ou não seria extrema-direita por definição. Que é diferente de uma direita liberal, de uma direita democrática, goste-se ou não delas. Quando a gente está falando do extremismo, a gente está falando necessariamente de teorias e práticas totalitárias, autoritárias, tirânicas, né? E temos visto, né, as coisas se repetirem. Eu disse, essa extrema-direita, ela odeia que a gente encontre causas para as coisas. Até eu brinquei aqui, né? Gostaria que o mundo fosse, de fato, as mônadas de Leibniz, né? Coisas assim, Bob, realidades fechadas, cada evento em si acontecendo, sem relação com mais nada. Não tem história, não tem... O alemão tem uma palavrinha muito boa, aquela coisa de alemão, que eles juntam tudo, né? Que é Zeitgeist. É o espírito do tempo. Momento cultural. Há um momento em que se plasmam valores, se consolidam valores, nem sempre bons, e aí você tem ocorrências terríveis que se dão, tá? E nós estamos vivendo um péssimo momento. Ah, vai falar do Bolsonaro? O Bolsonaro é parte desse péssimo momento. Não, nem acho que ele criou sozinho, mas evidentemente ele é parte disso, sem dúvida nenhuma. Não preciso esconder de ninguém que eu ache isso, né? Ontem nós vimos o vice-presidente dizer que o Dom Phillips entrou de gaiato na aventura do Bruno Araújo, né? Araújo Pereira, só faltou chamar de otário, e depois relacionou o assassinato a turma que bebe pinga. É tudo ruim, é um ambiente empestado de maldade, de mau caratismo, de virulência, de agressividade, de desprezo pelo outro, de deseducação. No fundo, essas pessoas não acreditam. Essas pessoas não acreditam no pacto civilizatório. Essas pessoas de que falam. Só acreditam em repressão. Repressão a quem? Ao outro político, ao outro ideológico. Não é repressão à bandidagem. Porque, por exemplo, incentivo a garimpo ilegal, caça ilegal, tudo isso é bandidagem. Ainda que explore a miséria. Mas é. E as ocorrências vão se sucedendo. Não adianta tentar ignorar que existe um ambiente que normaliza essas coisas. Uma menina de 11 anos foi estuprada, talvez o estupro tenha acontecido com 10, não sei, mas 11, engravidou. Pobre. Olha, sabe o que me incomoda? Não, e eu não sou, todo mundo sabe,
que eu não sou um militante pró-aborto em qualquer circunstância. Inclusive, isso me custa contraditas muito severas. Não sou, não consigo ser. Eu defendo, aliás, a legislação atual. Então, se permite o aborto em caso de haver risco de a mãe morrer, caso de estupro, e o Supremo passou a autorizar no caso de fetos anencéfalos. Agora, isso que eu vou falar aqui, de saída, o que me incomoda brutalmente, é que não teríamos essa história, Bruno, Bob, se a menina fosse filha de uma família rica ou de classe média. Pronto. Acabou. Não tem. Nós nem íamos ficar sabendo. Sim. Nem íamos ficar sabendo. Porque ou a família resolveria por sua conta, sem nem o crivo da justiça, ou com bons advogados, etc., com informação, sem ser esmagada pela pobreza, a coisa teria sido resolvida. Pois essa menina, a família dessa menina, grávida, 11 anos, é uma criança de 11 anos. O material foi publicado originalmente pelo Intercept Brasil e pelo portal Catarinas. Foi procurar a justiça. O estupro feito. E quando a criança tem 11 anos, atenção, nesse caso, além de tudo, meninos, o estupro é presumido. Qualquer relação abaixo de 14 anos não se considera consensual. Ponto. Foi procurar o hospital, professor Polidoro Hernani de Santiago, para realizar o aborto, mas ela estava com 22 semanas. O hospital disse, não, a partir da 20ª semana, com autorização da justiça. Não fazemos. E aqui é preciso fazer uma observação, estou se fazendo confusão por aí. Não existe nada na lei que impeça um aborto acima da 22ª semana, nesses casos em que a lei permite, em que a lei exclui o crime, para ser bem preciso tecnicamente. Não tem essa de 22 semanas, 500 gramas, o feto, nada disso. O que há é uma consideração técnica da Organização Mundial da Saúde, que já considera a possibilidade do parto perinatal, ou da gravidez perinatal, como se queira considerar um marco, porque há uma chance, ainda que remota, há uma chance de o feto sobreviver a partir da 22ª semana e de 500 gramas de peso. Só isso. A lei não cria nenhum limite nesses casos definidos para o aborto. O hospital, dado que o aborto é presumido, o estupro é presumido, claro, uma menina de 11 anos, falou, não, mas dado o andamento, então eu preciso da autorização da justiça. Data vênia ao hospital, não precisaria. E sabe disso. Não haveria nenhuma forma de consequência judicial se fizesse. Mas, de qualquer modo, falou, procura a justiça, vai, se procura a justiça. Só vê para mim o nome da promotora também, que não está aqui, Bob. E a juíza Joana Ribeiro Zimmer, com todas as vênias a doutora, ela não autorizou. Ela acabou criando dificuldades para o aborto, embora na prática já houvesse uma autorização para isso. E depois a promotoria entra também, tem uma promotora, no caso, teu nome aí? Mirela Dutra Alberton. Que também busca, nesses casos,
elas podem alegar, estamos ali também buscando preservar, no caso da juíza, fala na preservação do feto, se a menina não poderia esperar mais um pouco, e esperando mais um pouco, quem sabe desse à luz. E essa criança, poderia dizer Damares Alves, ser entregue à adoção, impor, que isso vira uma imposição, impor uma gravidez a uma criança de 11 anos, impedindo o aborto, e a menina foi mantida durante um tempo num abrigo por decisão judicial, sob a justificativa de que ela estaria sendo protegida do malfeitor, do estuprador. Mas nesse caso também impedindo a família de buscar saídas. Aliás, essa internação compulsória já foi suspensa, né? Foi suspensa pela desembargadora Cláudia Lambert de Faria, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Há uma conversa da juíza com a menina que está circulando por aí. Coloca, por favor, vai lá. Mas você, se tivesse tudo bem, se a tua saúde suportasse, tu suportaria ficar mais um pouquinho em bebê? Aceitaria? Mais 2 semanas, 3 semanas? Olha, aqui quem está acompanhando só pelo rádio não vai ouvir. A juíza pergunta, se a sua saúde comportar, você suportaria ficar mais umas 2 semanas, 3 semanas? Essa menina tem responsáveis legais, isso é lei. No caso de estupro, essa menina não pode decidir, é a família que decide. Por que é que se tira? Pobre, se pode tirar sim o pátrio poder? Ignorá-lo? O que significa esperar mais 2, 3 semanas? Para que então essa menina possa dar à luz? E em último caso não, de fato, ignorando o que diz a lei. Ignorando o que diz a lei de maneira clara. Entra no lugar a visão de mundo da juíza pessoal, a convicção pessoal, não pode levá-la a desrespeitar a letra explícita da lei, o que me parece ter acontecido aqui. Nessa audiência ela chegou a dizer que o aborto depois da 22ª semana seria uma autorização para homicídio. Ela pode até achar isso. Agora ela não pode vedar, impedir que uma criança tenha acesso a um direito. Num caso pavoroso como esse. Não importa se é convicção religiosa ou que seja, eu sou católico, eu não posso impor a minha convicção religiosa a ninguém. Eu posso sim, a depender da minha convicção, deixar de ter uma determinada militância, não aderir a uma determinada militância, seja ela qual for. Agora, generalizar e tornar obrigatório o meu ponto de vista em razão de uma convicção religiosa, mas isso é uma coisa detestável, autoritária. E isso está um pouco em curso, né, nessa tentativa de uma mistura assim de Estado teocrático com Estado miliciano, né? Isso está um pouco em curso no Brasil. Não estou falando desse caso particular agora, estou falando em geral. Fala-se de Deus e de pistola na mesma frase com uma facilidade impressionante. Fala-se de Deus e da manutenção da gravidez de uma criança de 11 anos estuprada, como se isso fosse defesa da vida. Agora eu estou falando do que tem por aí nas redes sociais.
É, o Brasil não estaria completo esse momento, este tempo, este zeitgeist não estaria devidamente caracterizado se eu não informasse que a juíza Joana Ribeiro Zimmer deixou o caso dessa menina. Porque ela foi transferida para a comarca de Brusque, no Vale do Itajaí. Foi uma promoção. Consta que de procedimento ali de promoção anterior, ao concurso anterior a esse episódio todo. Eu me pergunto, o Ministério Público de Santa Catarina vai abrir um procedimento? Não sei se já abriu, não encontrei nada. Consta que o Tribunal de Justiça abriu de Santa Catarina. Vai abrir um procedimento para saber também como atuou a promotoria nesse caso? Que parte do direito dessa criança e da família dessa criança esses responsáveis pela aplicação da lei não compreenderam? Que parte não compreenderam? E volta ao ponto inicial. Isso tem a marca indistinguível, inapagável da classe social. Uma família com dinheiro, uma família com acesso enfim, aos mecanismos legais e às vezes extra-legais de poder, evidentemente não estaria passando por isso. Essa é uma tragédia da pobreza. E que, ademais, né, pode marcar a vida dessa criança, essa família, aliás, o Estado brasileiro. Essa família tem que ser prioridade para o Estado brasileiro. Isso cria máculas, isso cria marcas, né? Essas pessoas precisam ser protegidas dos olhares de fora, né? Ter a chance, se for o caso, de começar uma nova vida num outro lugar em que essas marcas sejam apagadas. Isso é de uma brutalidade inaceitável. Inaceitável.